Vamos hoje discutir sobre uma série que é baseado em um filme que lançou lá pelo ano de 1993 e tem como protagonista uma família bem diferente. E aí, você já tem uma ideia do que nós vamos discutir hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. A série Wandinha lançou na Netflix dia 23 de novembro e sinceramente era uma série que muitos estavam esperando. Por quê? Wandinha é baseado na Wednesday da família Addams, ou a Wandinha como alguns conhecem. Então a gente ia ter uma ideia diferente sobre essa personagem vivendo o seu dia a dia dentro de um colégio para pessoas que não são aceitas, que são diferentes, que são vampiros, goblins, lobisomens, sereias. Então é todo aquele grupo que era excluído do resto da sociedade por ser diferente. A série é dirigida pelo um dos maiores diretores que nós conhecemos e que é bastante excêntrico e tem sempre certos detalhes peculiares em seus filmes, que é o Tim Burton. Sinceramente, gente, quando me falaram sobre essa série, eu tava muito curiosa justamente por quê? Porque eu sou muito fã de filmes do Tim Burton, já que o Tim Burton tem um toque bem diferente de outros diretores, exatamente como o Guillermo del Toro. Curiosamente, o nome da personagem Wandinha, no nome original, se chama Wednesday, literalmente porque a tia da família Addams saía na quarta-feira e o criador deu o nome dessa personagem de Wednesday. Porém, traduzindo, Wednesday quer dizer quarta-feira. Então ficaria um tanto estranho e até esquisito o personagem ter esse nome. Por isso mudaram para Wandinha. Eu acho que até um toque um tanto cômico e até sarcástico por causa do próprio personagem. Quem conhece a Wednesday já da época dos primeiros filmes da família Addams e da questão da série que existiu, da tirinha e tudo, sabe que ela não é aquela garota fofinha como o nome dela representa, Wandinha. Outro ponto peculiar e interessante sobre esse filme é a própria atriz que fez a Wednesday, ou a Wandinha. Ela disse que ela realmente aprendeu esgrima, aprendeu alemão e aprendeu a tocar o violoncelo, que eu acho que é esse que ela toca. Então é interessante. Quando eu tava vendo na série, gente, eu até questionei isso com a minha mãe. Nossa, será que ela realmente tá tocando? Será que ela realmente tá lutando realmente na esgrima? Porque é bem interessante toda essa questão. E em vários momentos, pelo que eu vi, gente, a atriz até dispensou o dublê. Então eu acho que mesmo aquela cena que ela faz o campeonato, aquela luta da esgrima contra a sereia, é literalmente a própria atriz. Outro ponto, gente, interessante é que, quem não sabe, a família Addams surgiu dos quadrinhos. Como eu disse, o próprio nome da Wandinha, em inglês Wednesday, surgiu justamente por causa daquela questão da publicação. Mas é uma tirinha bastante antiga, que foi publicada entre 1937 até acho que mais ou menos 1988. Então é literalmente uma série muito antiga, faz mais de 50 anos que a própria família Addams existe. Outro ponto também bem bacana é a parte do Gomes, gente. O primeiro filme da família Addams, o Gomes não era baseado realmente em como é o quadrinho, daquele jeito gordinho, baixinho, tudo, com aquele bigodinho. Ele era um outro jeito mais trabalhado, eu não lembro o que era, como eles deram a descrição. Porém, nessa nova versão que eles fizeram, até na versão da animação, quem já viu, foi uma base bem mais voltada para o que era o quadrinho. O próprio Tim Burton quis realmente fazer com que o Gomes fosse bem mais parecido com o que era descrito no próprio quadrinho. Para maior climatização, a série da Wandinha foi gravada na Romênia, mas não significa que foi somente na Romênia que ela foi gravada. Ela foi gravada, se eu não me engano, em mais 30 outros lugares.
30, 40, mais ou menos nessa questão. Então realmente, gente, é uma coisa bem interessante. Cada momento, cada detalhe que eles foram feitos das gravações para ir para um determinado ponto para dar aquele clima específico da série. Curiosamente, gente, a atriz que faz a professora que dá aula no Nunca Mais foi a primeira Wandinha que nós conhecemos, nós que vimos a versão de 1993, tá? Pra deixar isso claro. Então ela fez parte desse elenco agora, saindo, passando, vamos dizer assim, o manto dela para a próxima atriz. E é interessante que ela disse que a atriz interpretou muito bem a própria Wandinha Adams. Um outro ponto também bem interessante sobre essa série é a questão do carro dos Adams. Ele foi feito com a junção de 2 carros e a parte do motorista eles fizeram maior para dar aquela impressão de que o tropeço era bem maior. Gente, na verdade essa série da Wandinha tem literalmente muitas e muitas curiosidades, tanto da própria atriz como da própria produção, de como eles foi feito. São coisas assim maravilhosas, mas se a gente ficar falando vai ficar um vídeo extenso e longo. E eu acho que não é a ideia essa, a gente está discutindo algumas curiosidades e alguns pontos. Um outro ponto interessante é a questão do nome da escola Nunca Mais, que veio de um poema de Edgar Allan Poe, sei lá, gente, essa parte eu não sei falar o nome dele, que é do Corvo. Então tem uma parte que se refere a ele e ele é até muito mencionado, na verdade, até na própria série. Ele tem uma ênfase muito grande, principalmente porque é um escritor que faz muito sucesso em quem é um gótico, gosta dessa parte macabra, então ele tem um sucesso magnífico. Até a própria Wandinha, vocês veem que ela tem uma admiração muito grande por esse escritor. E uma última curiosidade é a parte da diretora, gente. A roupa que a diretora de Nunca Mais usa. O Tim Burton, ou melhor, o pessoal do figurino, quis que ela ficasse muito parecida com a personagem de Os Pássaros. Então eu realmente nem tinha me tocado nisso, mas se você olhar bem, ele tem uma referência muito grande também de Hitchcock nessa parte da roupa dela. Mas agora indo para, acho que a melhor parte pra mim que foi desse filme. Existiram 2 momentos. O primeiro momento, gente, é a parte da dança da Wandinha. Eu acho que de tudo desse filme, literalmente, o que rouba a cena é a dança dela. Além de ser uma dança cômica, você se diverte. Eu fiquei imaginando como é que foi a questão da produção, dela fazer toda essa dança, dela ficar extremamente séria em todo o momento. E também da própria questão de lembrar que no segundo filme da família Addams, a dança do tango que a Mortícia e o Gomes fazem é o que marca o filme. Então, assim, é uma coisa esplêndida nisso. Essa questão da dança, tanto nesse filme da família Addams, do segundo, quanto na série, é uma coisa muito marcante. Um outro ponto que me chamou muito a atenção nessa série é a questão da Mortícia, gente. Não que a Catherine Zeta-Jones não seja uma boa atriz, não, muito pelo contrário, ela é uma excelente atriz, só que, pra mim, a Mortícia é a atriz do primeiro filme que eu assisti da família Addams. Por quê? Eu acho que ela transmite uma seriedade muito maior. A Mortícia conseguia demonstrar a felicidade dela sem demonstrar um sorriso, uma alegria. Era uma coisa assim esplêndida, uma coisa assim que você conseguia captar que ela estava feliz de um modo assim sério. Então acho que isso que me incomodou nessa questão da parte da Mortícia, porque parecia muito mais que a atriz transformou a Mortícia numa coisa assim, não que ela tenha estragado o personagem, não. Eu acho que ela não conseguiu transmitir a seriedade que a Mortícia transmite nos filmes de 1993, 94, mais ou menos por essa época que lançaram esses filmes. E uma outra coisa que me agradou muito e esplendidamente nesta série é o trabalho de cores. Gente do céu, que magnífico foi aquele trabalho de cores. A paleta que eles usam em determinados momentos, principalmente aquela paleta sombria, sóbria, fria,
que eles usam em todo o momento, literalmente mostrando aquela parte fria, obscura que é a Wandinha Adams, que é os Adams, entende, gente? Aí no momento em que ela entra no quarto que ela vai dividir e entra uma coisa extremamente colorida, dá aquela quebra, assim, absoluta, um ambiente obscuro, gente. Então, assim, este trabalho de cor é magnífico. Então, quando você vê as duas paradas, que é a menina que é lobisomem, gente, que eu esqueci o nome dela, com a Wandinha, as duas paradas, assim, você literalmente vê uma linha. É uma coisa muito bem trabalhada, que rouba as cenas em muitos momentos. O próprio momento também de como eles trabalharam o figurino dela, pra dar aquela questão de destaque, de mostrar que a personagem tem um estilo próprio, que ela não se preocupa com o que os outros vão pensar no estilo que ela está vestindo. Que, literalmente, gente, eu achava que o uniforme de Nunca Mais fosse azul, mas pelo jeito ele é roxo com preto. E a Wandinha usa preto a todo instante, se não o branco. Que tem até aquela parte cômica da menina sereia que ela vira e fala: será que o sangue vai ser preto e branco também? Ou vai ter uma cor? Então é interessante isso, gente. Esse trabalho de cores que essa série também vai nos entregar. E para finalizar, eu acho que para ter o toque final dessa questão de toda essa análise, essa discussão da série, é a parte realmente do desenvolvimento da história. Eu acho que o desenvolvimento da história foi uma coisa bem legal, nada muito pesado, né? Nossa, violento, bem naquele estilo de família Adams que nós sempre conhecemos. E principalmente a parte mais marcante também da série é a parte sarcástica do personagem da Wandinha, em que dá literalmente ela mesma dá os detalhes de como seria um psicopata. Ela mesma se descreve em muitos momentos que ela era uma psicopata por tudo o modo como ela agia, entende, gente? Então eu acho que assim, essa série foi muito bem trabalhada em alguns pontos negativos, como eu disse, a questão da Mortícia, mas isso é um ponto meu. E um outro ponto um tanto negativo nessa série é que eu diria que ela deu mais ou menos uma ideia de quem seriam os vilões dessa série. Eu meio que peguei no ar, porque eu fiquei em dúvida de dois personagens para questão de vilã e do vilão, dois personagens também. Eu acho que talvez a ideia da série sempre foi essa, nos dá essa questão de você já ter uma ideia. Então eu acho que isso nesse sentido foi um tanto decepcionante. Poderiam sim ter trabalhado também os outros personagens, porém era o foco mais a questão da Wandinha. Eu acho que vermos a Wandinha ter um crescimento diferente, ela pensar um pouco nos outros, não ficar sempre só, porque como ela diz, ela seria o corvo, mais uma vez uma referência do poema do Edgar. Então ela é o corvo na questão de que ela passa, das visões que ela tem, porque ela tem essas visões ter uma linhagem voltada exatamente como é o caso da mãe dela. Então eu acho assim, nesse sentido teve algumas coisinhas negativas, sim, não estou dizendo que foi ruim antes que alguém vinha já me xingar, não, gente, algumas coisas que me incomodaram neste ponto, mas de resto foi muito interessante, foi bacana, foi legal. Eu espero literalmente que a Netflix continue com essa série, que tem um sucesso grande, porque na verdade, pelo que eu vi, ela tá tendo uma aceitação muito grande. 97% das pessoas aceitaram essa série. Muita gente tá falando na internet. Eu vejo influencers falando, eu vejo blogueiros falando. Então vocês escolheram no meu Instagram que queriam que eu falasse dessa série. Se você ainda não viu Wandinha, sério, gente, dá uma chance, porque é muito boa mesmo. Vale muito a pena. Se você é fã do trabalho do Tim Burton, como eu adoro o trabalho que ele tem com a questão do Estranho Mundo de Jack, a questão também de Beetlejuice. Então ele tem um trabalho muito bom, aquela Sweeney Todd também, é tudo dele. Se você é fã desse tipo de trabalho de Tim Burton, então já corre lá na Netflix pra assistir, porque é uma série que você vai literalmente maratonar.
Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu a série Wandinha, o que você achou? Qual que foi a tua cena preferida? O que você achou da questão da interpretação da atriz com relação à Wandinha? Ou qualquer outra coisa, sua opinião final sobre a série em si? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!